Boa noite, meu nome é Thiago. Ah, eu acabei mudando meu objeto de análise para a disciplina de crítica do design. Basicamente, eu optei por pegar este fone para fazer análise, que é um fone da marca KZ. No caso específico, a análise que eu estou fazendo é da versão ZSN Pro, que é basicamente um dos fones de entrada da marca. Esse fone, ele tem uma proposta, ele tem uma ideia, um conceito de produto, vamos dizer assim, que acho que vai ficar claro com o decorrer do vídeo. Mas falando uma coisa de cada vez, em questão do aspecto de semântica dele, esse fone, mesmo sendo um fone considerado de entrada dentro da linha de produtos da empresa, ele tem o nome Pro. Então, todos os fones eles têm as mesmas características físicas, mas a empresa fez questão de manter as características para todos os produtos. Então, mesmo o fone que é de entrada tem Pro no nome. E no caso, a marca tem como foco a criação de fones de ouvido para monitoramento de áudio, para criação de conteúdos, no caso de você ser músico, alguma coisa do gênero, então o fone ele foi feito com a ideia de atender esse segmento e oferecer um preço acessível. No caso esse fone específico, ele tem um preço bem acessível. Mas a própria construção do fone tenta evocar uma questão de profissionalismo que acaba sendo tanto a construção do fone, que é uma construção boa de, de hardware em si mesmo. Ele tem essa parte transparente no corpo do fone, então você consegue ver os componentes que compõem o fone. E isso, para mim, pelo menos, tem uma questão muito forte de você estar querendo mostrar o que você está comprando. Então, isso você pode encontrar em diferentes formas, uma forma mais simples de entender isso acaba sendo com o motor de carro. No carro esportivo você vai ter alguns modelos que tenha o motor exposto e não tem uma função de fato, você só está mostrando o que tem dentro de fato como se fosse uma qualidade de fato. E de fato acaba sendo um apelo estético diferente, acaba evocando essa ideia de profissionalismo, de ser algo mais, de certa forma, premium, mas no caso desse fone acaba sendo algo forçado por uma questão da própria qualidade do fone. O som é bom, mas tem fones melhores. Ah, e o fone em si, montado, ele tem esse aspecto. Então, a própria construção do fone em si acaba tendo a tentativa de vender essa imagem de um fone profissional que você vai. Se você é um profissional, você vai ter esse fone, mas nesse caso não é algo, uma realidade de fato, é só mais uma questão de convencimento e vender a ideia de um produto. Na questão da semântica do fone, ele tem vários aspectos que são interessantes, de fato, ah, mas a construção em questão de qualidade dele, de materiais mesmo, ele basicamente é de acrílico e metal. No caso, a parte externa dele é uma placa metálica, tem um parafuso bem aqui no canto, que basicamente para você poder desmontar e abrir, caso você precise arrumar alguma pecinha, resolver algum probleminha que talvez vale a pena em outros modelos dessa marca, mas nesse fone não necessariamente vale muito a pena você abrir para consertar. Mas o fone
como já dito, tem essa ideia de vender algo profissional, então ele acaba tendo esse recurso de você poder ter acesso à parte interna de uma forma fácil, para poder fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de reparo. O fone em si, ele tem esse aspecto que lembra um pouco um aparelho, um aparelho auditivo para pessoas idosas, o que visualmente não é algo tão interessante, mas por não ser tão interessante, acaba tendo essa ideia, ou vender essa ideia que é algo profissional, porque não é algo tão esteticamente interessante que você vai poder encontrar em outras linhas de fone, em outras marcas, no caso de uma JBL, no caso de uma Beats. Então, o fato dele ser um pouco estranho acaba agregando um pouco de valor nessa construção de ideia de ser algo profissional. Mas continuando em questões de características físicas do fone, a principal característica do fone em si é que ele é desmontável, então você pode separar o fone do cabo e se o cabo estragar você pode comprar um outro. Esse plug que o fone tem também é compatível com o acessório para fazer o fone se transformar em Bluetooth. Então se você comprou o fone na versão que tem cabo, você pode eventualmente comprar o acessório e fazer ele virar um fone Bluetooth. Mas em outros aspectos, em questão de ergonomia, o fone tem uma ergonomia muito boa. Ah, ele não é muito confortável para usar por um período muito longo de tempo, não pelo encaixe do fone na orelha, ele é bem ergonômico. Até essa parte ele foi feito para você poder encaixar na orelha e ficar apoiado, mas no dia a dia acaba incomodando um pouco, não é a coisa mais confortável de fato, no sentido de você usar por muito tempo, mas mais por conta do encaixe desse cabo, mas o encaixe do fone na orelha acaba sendo muito bom. E pelo fato dele ter esse formato mais ah, orgânico, que ajuda na ergonomia, ele tem um encaixe bom e esse encaixe acaba tendo uma função prática, além de ergonomia, que é fazer um isolamento do som melhor. Então, acaba sendo algo que agrega de fato. Outro aspecto do fone que acaba sendo um pouco problemático, mas isso é característica de qualquer fone, é o cabo. O cabo do fone em si, ele é um cabo blindado, trançado, que tem uma qualidade boa. Ele poderia ser melhor se ele fosse coberto com essa camada de plástico que tem na parte do apoio da orelha, mas no corpo do cabo não tem. O fato dele ser trançado faz ele ter um pouco mais de resistência e um pouco mais de qualidade, mas tipo, a principal característica do cabo em si é que você pode dobrar ele. Tipo assim, se você fizer um movimento de dobra, ele não vai fazer uma dobra de 90 graus. Ele vai naturalmente fazer uma dobra que não quebraria o cabo em si. Entretanto, se eventualmente o cabo ele perder um pouquinho da trança de desdobrar, ele acaba ficando muito frágil. Então, se desdobrar o fone, o cabo do fone ele vai quebrar. E isso é uma certeza. Ah, mas entrando na parte final, para não me estender muito, na questão da pragmática, da funcionalidade do fone, ele entrega o que ele se propõe a fazer, pelo menos nesse fone de entrada. O fato dele ter a nomenclatura Pro no nome acaba sendo um pouquinho de forçação de barra, mas o fone em si ele tem uma qualidade muito alta, principalmente pela faixa de preço que ele se encontra. Ah, ele tem a questão de modularidade, que acaba sendo muito interessante, tanto você poder trocar de cabo ou comprar um acessório. Então, ele consegue cumprir todos os aspectos básicos de um fone e tem um valor a mais. Entrando na questão do som do fone. Ele é um fone, como eu já disse, para monitoramento de áudio. Então, o som dele não necessariamente é o som mais agradável. Então, se você for escutar uma música, ela tiver
algum problema, alguma falha de mixagem, algum instrumento que está um pouco mais alto que o outro, está um pouco desregulado, você vai acabar percebendo com esse fone e com qualquer fone dessa linha. E a função do fone é essa, mas se você está querendo escutar música no seu dia a dia, pode não ser muito confortável por um período muito longo de tempo, principalmente que ele tem um agudo bem alto, então você vai escutar muito ruído, muito micro barulho da música ou de algum vídeo, de alguma coisa do gênero. Se você tá tratando algum vídeo, algum áudio, você vai acabar tendo muito contato com isso. Então, para uma questão de só aproveitar uma música de fato e não estar muito preocupado com a qualidade dela ou uma questão do gênero, esse fone não é a melhor pedida, mas é um fone muito bom. Pela faixa de preço, pela qualidade do som. Muito provavelmente não dá para encontrar um fone com a mesma qualidade na mesma faixa de preço. Então, em geral, o fone é muito bom. Ele entrega o que deveria entregar. Ah, de novo, o Pro é um pouquinho forçado, já que a marca tem uma linha muito grande de produtos que são exatamente focados em monitoramento de áudio. Mas no geral, é um produto que eu recomendaria, vale a pena, não tem um preço de aquisição muito alto, tem muita variedade, então se você quiser gastar um pouquinho mais para ter um produto um pouco melhor também, você vai encontrar. E acho que é isso. O produto é bom, vale a pena. E boa noite, muito obrigado.